Olá, sou Guilherme Sargentelli, pediatra e host do PBcast, o podcast do grupo Pronto Baby que leva informação segura sobre pediatria à sociedade. Hoje, como pediatra, temos um tema de abordagem que eu acho muito relevante: a fisioterapia na pediatria. E para falar sobre esse tema, temos a fisioterapeuta do grupo Pronto Baby, Luciana Luz, que também é mestre em saúde materno-infantil pela Universidade Federal Fluminense. Luz, seja bem-vinda. Obrigada, Guilherme, pelo convite. Eu fico feliz, de falar dessa profissão que eu acho linda. Quando eu escolhi essa profissão, não tinha noção do que era, e é uma profissão nova, porém vem crescendo a cada dia. E eu acho, assim, perdão por estar te Sim. interrompendo, mas assim, eu justamente no início, eu valorizei como pediatra, porque eu que já tenho caminhos aí de algumas décadas em pediatria, vejo muito esse crescimento de todas as especialidades em saúde, que são tão complementares, né, quer dizer, eu já não sou de uma geração, mas muito próxima à geração, onde a medicina de uma organização de fluxo de atendimento e tinha, digamos, uma troca menor do que a gente tem hoje. Isso é muito feliz para o cuidado do paciente. Então, a fisioterapia em especial, que eu que sempre trabalhei dentro do universo hospitalar, vejo a relevância fundamental, assim, a importância. Eu sou um encantado com essa profissão de vocês. E aí eu queria que você falasse um pouco, então, desse tamanho. Porque uma das pessoas que nos acompanham também tem uma ideia, eu acho que se a gente falar fisioterapia, todo mundo sabe um pouco o que que é fisioterapia, mas certamente, como você mesmo falou, até mesmo quando você entrou, que era uma pessoa leiga, não tinha ideia de tudo que era o tamanho. Nos fala um pouquinho desse universo da fisioterapia. Então, é uma profissão nova, ela surgiu em 1919, porém, a especialidade pediátrica, né, ela é ela tem 27 anos, aproximadamente. É uma especialidade nova, né, a pediatria, a neonatologia, principalmente na área intensiva. Só conhece essa área, né, a fisioterapia intensiva pediátrica, quando o pai traz ao filho, ele precisa de uma internação e esse paciente precisa desses cuidados com essa equipe, dentro da equipe multidisciplinar, para diminuir o tempo de internação, ter uma reabilitação mais rápida, né, porque a fisioterapia ela tanto previne, mas ela trata, ela fecha diagnóstico funcional e reabilita, né, com terapias físicas, equipamentos. E foi observado, assim, no decorrer do ano que o número, né, de tempo de o tempo de internação diminui. Genial, genial. Mas assim, eu achei muito interessante que você, né, foi falando essa questão desse universo, abrindo um pouco as portas desse universo, e certamente eu estava falando, as pessoas que nos ouvem sabem o que é fisioterapia, porque alguém teve um parente que quebrou o braço, teve alguma questão na mão, que tem toda uma reabilitação delicada, né? E aí fala, a pessoa precisou muito de fisioterapia, ou quem faz alguma lesão articular, é muito comum essa parte da fisioterapia motora dentro do ambiente familiar da gente, né? E beijo de fisioterapia respiratória, para os pacientes, a gente viu muito nas mídias, com essa questão da nossa vivência que a gente teve aí da pandemia do Covid-19, né, quer dizer, a gente viu essa questão do quanto a reabilitação respiratória foi muito importante para alguns pacientes e tal. Mas assim, nesse universo tão grande, como tentar pegar justamente essa ponta da pediatria, já que a gente está falando do fórum da fisioterapia da pediatria e a área que você atua, né? O que que você falaria, assim, que na fisioterapia, voltada para as crianças, que você já começou a dar uma deixa pra gente que eu puxei essa linha, que essa coisa de você começou a ver bons resultados, né. Então, assim, me fala quais são as oportunidades que a gente tem em fisioterapia infantil para oferecer aos pacientes, seja de uma forma ambulatorial ou seja da forma hospitalar, né. Então o paciente quando tem alta hospitalar, ele vai para o ambulatório e ele faz a reabilitação através desse profissional que é o fisioterapeuta, né, em conjunto com o neuropediatra, que também está ligado a essa questão do neurodesenvolvimento, e aí você tem um trabalho em conjunto. Então você previne, né, um atraso motor dessa criança que vai, caso ela tenha atraso, pode complicar também ou afetar a parte cognitiva dela, a parte sensorial dela. Então, trabalha com prevenção. E mesmo que o prematuro tenha alguma sequela, essas sequelas podem ter um desfecho, né, em termos de motricidade menor do que na ausência de uma reabilitação física, né, na ausência de um tratamento de fisioterapia.
Você falou uma coisa que eu gostei muito, do que é muito desafiador. A gente faz sempre algumas comparações, assim, né, de retratos, reportes, né, em saúde, assim, similares. Você falou essa questão da sobrevida, né, do prematuro, que é uma realidade. Você volta aí 30, 40 anos atrás, era muito diferente, né, do que a gente tem hoje. Então ele traz desafios. Eu eu lembrei, assim, da minha família tem pessoas centenárias, né, e aí eu acho interessante, porque às vezes, como médico, e eu sou um dos poucos médicos da família, tiram algumas dúvidas para comigo, querem tirar uma dúvida comigo, que além de não ser minha especialidade, eu sempre brinco, eu falo: "Não sei", porque na realidade isso é um desafio. As pessoas centenárias com frequência hoje, que vivem com uma certa qualidade de vida, né, elas são uma novidade para o nosso cuidado em saúde. Então o que eu achei muito interessante que você falou muito assim: a fisioterapia está vivendo uma realidade que é uma modificação constante na medida que, justamente, você está cada vez dando mais qualidade de sobrevida e qualidade de resultado de vida a esses pacientes. Então você tem mais intervenções a serem feitas, porque elas vão se tornando mais desafiadoras. Nesse universo das novas intervenções, desse novo acompanhamento, você já falou um pouco sobre isso. O que que você, na sua vivência, te chama atenção? Nesse nicho aí, motora, respiratória, o que que você acha, assim, usa até um pouco do que você tem da sua vivência de falar o seguinte: "Guilherme, eu acho interessante, porque, assim, a parte, por exemplo, né, de assistência ventilatória mudou". E fala um pouquinho das coisas que você acha, não dos avanços totais, que a gente vai deixar isso um pouco mais para o fim, mas da sua prática, o que que você acha, assim, que são intervenções que beneficiam, de fato, o paciente nesse sentido? Então, nessa questão, né, vem o que veio novo junto com as terapias é a tecnologia. Hoje nós temos próteses, órteses, né, crianças amputadas, né, então você tem um trabalho melhor em relação à adaptação às próteses, elas são mais confortáveis, né, a biomecânica é melhor para a adaptação dessas crianças. Em termos de UTI, os ventiladores mecânicos, eles estão mais sofisticados, têm algoritmos melhores, os modos ventilatórios estão mais adaptados à fisiologia humana. Então isso faz muita diferença em relação ao que era antes, né, nós tínhamos ventiladores que não conseguíamos nem ver um traçado, um gráfico de volume corrente. Ele não calculava você tinha dificuldade de fazer a mecânica respiratória do paciente. Hoje o ventilador te dá todos os cálculos. Então, trazendo isso assim, ver se a minha leitura está correta para as pessoas que nos ouvem, porque eu tenho, como pediatra, uma clara percepção do quanto a gente está oferecendo qualidade melhor aos pacientes, na medida em que a gente tenha justamente essa multi e interdisciplinaridade. A fisioterapia tem um papel relevante. Então, a gente está oferecendo mais qualidade. A ventilação mecânica hoje em dia, que é, né, para as pessoas que não conhecem o termo, é estar no respirador, né, é ter uma respiração assistida, porque ele não está conseguindo respirar espontaneamente. Isso tem mais qualidade hoje, a gente oferece mais qualidade do que isso era no passado, seria isso? Sim, seria isso, Guilherme. Porém, os pacientes neonato, nós temos uma patologia que apareceu em número maior, que é a broncodisplasia, né, já que aumentou a sobrevida desses pacientes, né, e esses pacientes conseguem sobreviver mais, porque eles são submetidos a essa tecnologia, né, que é a ventilação mecânica, eles ficam entubados ou em CPAPzinho, ficam em maior tempo em oxigenoterapia, então isso acaba lesionando. Você tem benefícios, né, e também tem malefícios nesse processo de ventilação. E um dos malefícios é, dependendo do tempo que fica na ventilação, ele vir com uma broncodisplasia, né, que é um pulmão comprometido pela prematuridade relacionada à ventilação mecânica. E para onde vão esses pacientes? Eles vão para o ambulatório de fisioterapia e conseguem ter uma qualidade de vida até os 2 anos muito bem, e aos 8 anos eles estão totalmente recuperados, já que a função pulmonar vai amadurecendo, né, e criando novas áreas até o 8º ano de vida. E muito interessante você falar isso, porque eu lembrei de uma história quando eu era residente ainda, isso já faz algumas décadas, de um preceptor me falar isso. O nosso desafio agora, Guilherme, é nós salvarmos esses pacientes, que até Sim, algumas décadas atrás, naquela época ele falava isso, eles não teriam essa chance de sobreviverem. A gente vai criar novos desafios em salvando, porque a gente, você falou, a gente salva, mas existem algumas questões que vêm acompanhando esse cortejo dessa possibilidade de resgate da vida, que são esses quadros que merecem mais um acompanhamento. Então é interessante como tem um ciclo aí, né, que na realidade a fisioterapia ajuda a salvar,
para depois ela ajudar a cuidar, para a gente poder mais à frente ter um resultado final positivo, né. Eu Uhum. acho que é essa a leitura que a gente pode fazer, não é? É isso, Guilherme. As crianças também com cardiopatia congênita, elas tinham uma sobrevida menor, hoje elas têm uma sobrevida maior. Em relação à tecnologia também dentro da UTI, novos estudos, novas linhas de tratamento, uma equipe multidisciplinar mais fechada, e agora vem para a sociedade esses adultos, né, eles chegarem agora, como é que fica a condição de vida desses pacientes? É, aí vem a fisioterapia novamente junto com a cardiologia reabilitando, né, mantendo essa reabilitação constante, para que eles continuem tendo qualidade de vida até o momento que papai do céu achar que tem que levar. Sim, não. Então, assim, aumentou demais a sobrevida de muitas patologias. E aí eu te pergunto, assim, ele está falando muito de tecnologia, né, assim, claro que aí tem uma tecnologia aplicada aos aparelhos, e tal, tem a tecnologia de conhecimentos, né, de uma área que cresceu absurdamente, né, a pessoa a gente vê hoje em dia a formação do fisioterapeuta como ela se tornou mais consistente, né, cada vez mais conceituada, e o quanto essa intervenção é de um domínio de conhecimento que é fantástico. A ventilação mecânica é um grande exemplo disso, né. Falei com inúmeras pessoas em fisioterapia que tinham conhecimento de ventilação mecânica, assim, infinitamente superior até dos profissionais médicos, digamos, menos habituados àquela prática. Enfim, eu acho que é essa questão da interdisciplinaridade, de novo, sendo valorizada em todas as áreas da saúde, né, acho interessante. Mas você citaria, como fisioterapeuta, alguma coisa, até mesmo na tua trajetória, ou de ponto que você acha que: "Ah, Guilherme, tem uma coisa em tecnologia que me encanta"? Eu digo isso porque eu, por exemplo, sou numa fase pré-uso de sulfactante, para quem não nos ouve e não conhece, é uma situação que você coloca no pulmãozinho das crianças prematuras, que melhorou muito a possibilidade de sobreviver, você conhece bem. É, tipo assim, eu sou uma fase pré-sulfactante e pós-sulfactante. São coisas totalmente distintas. Para mim, eu assisti um milagre, né, assim, como outros colegas médicos em suas épocas assistiram outros milagres. Que questão que você identifica, assim, em fisioterapia, que chama atenção, com curiosidade, assim, que você fala: "Ah, Guilherme, eu acho que tem alguma coisa, assim, que seja o respirador que você já citou, ou seja alguma coisa", são coisas que você tenha vivenciado, assim, e tal, e que te impressionaram nessa questão do quanto evoluiu, quanto essa tecnologia pôde oferecer qualidade ao paciente. Então eu tenho, né, algumas aliás, eu tenho várias memórias boas, né, nesses 20 anos de profissão. Tenho 20 anos de pediatria, terapia intensiva, reabilitação, e uma das coisas que mais me fascinam é a questão do progresso em relação à medicação com as crianças com amiotrofia espinhal. Hoje elas têm uma sobrevida maior e dependendo da terapia, né, hoje eles estão, alavancando com a terapia genética, elas conseguem regredir de AME tipo 1 para AME tipo 2. Então hoje a gente consegue ver um AME andar, um AME tipo 1 andar, né, com a questão da tecnologia, com a farmacêutica, essa questão da farmácia tá alavancando também em relação às medicações, né, a química e a reabilitação. Então a gente vê um AME tipo 2, tipo 1, perdão, um AME tipo 1 regredindo para AME tipo 2 e ele conseguindo mostrar movimentos. Então essa é uma área que me fascina. Genial, Luzia. Não, eu acho tão bonito isso, porque, assim, eu acho que esse é o privilégio da gente trabalhar na área de saúde, né, que a gente assiste milagres diários, né, assim, tal, né, a coisa que o pessoal uma frase, assim, que é clássica, que diz que, né, ou você não acredita em milagres ou acredita que tudo na vida, todo dia é um milagre, né, assim, tal. Eu acho que a gente tem essa possibilidade de assistir esses pequenos milagres da vida, que são essa evolução daquilo que a gente pode oferecer. E dentro do que a gente pode oferecer, você que já tem uma trajetória, não só na tua carreira, com a especialidade, como dentro do grupo, né, o que que você acha que o grupo Pronto Baby, ele tem, assim, ao longo desses anos, do tempo que você acompanha, proporcionado de possibilidades nessa qualidade de assistência ao paciente? O que que você acha que isso é uma situação que fica claro de se observar? O grupo Pronto Baby ele traz, né, tudo que é novo ele traz para dentro da instituição, né, o primeiro hospital a implantar a ventilação de alta frequência dentro da pediatria, né, equipamentos, a gente sempre vai correndo dentro do custo e benefício, né, dentro da gestão, os equipamentos que possam dar uma qualidade de vida para o paciente durante o período de internação e diminuir o tempo de internação. Eu acho muito legal também, né, falando de AME,
a Associação de AME vê o Pronto Baby como uma referência na área da fisioterapia no paciente AME hospitalizado, né. Então, assim, grande parte dos pacientes, né, a Fernanda, que faz parte da associação, a doutora Fernanda, fisioterapeuta, então ela liga, né, para mim ou para o outro coordenador de fisioterapia: "Olha, estou mandando tal criança porque é aí que ele tem que ficar". Então, assim, eu eu não tenho palavras. Mas seu encerramento já é a palavra mais bonita que tem, e o reconhecimento, você falou de outro profissional, ao trabalho que o grupo desenvolve já é muito. Estamos terminando, Luiz, já chegamos ao fim, agradecendo sua participação, agradecendo sua contribuição de qualidade, que oferece qualidade a essas informações, que é sempre um compromisso muito grande nosso. Momento de dizer tchau e das considerações finais daquilo que você quiser falar e falar para mim ou para quem nos acompanha, para todos, assim, o que você acha que é interessante fazer em relação a isso. Em relação à consideração final, né, alguns pais só conhecem a fisioterapia quando internam seus filhos. Aí eles conhecem a fisioterapia respiratória dentro do ambiente hospitalar, veem, né, de forma positiva, veem que os filhos melhoram e eles progridem em relação ao tratamento de forma efetiva. E o que acontece? Quando eles saem e vão ao pediatra, eles gripam, pegam um processo viral novamente, eles já pedem ao pediatra um encaminhamento para fisioterapia ambulatorial, na tentativa de evitar a internação. E tem estudos hoje, né, em relação a isso. Que a fisioterapia consegue aí ter uma grande porcentagem em relação ao evitar a internação de uma criança com início de uma infecção respiratória. Junto com o pediatra, né, que acompanha. Então você tendo a fisioterapia ambulatorial ou domiciliar, acompanhada pelo pediatra, numa abertura de quadro viral, né, respiratório, na maioria das vezes eu posso dizer assim, os estudos dizem mais ou menos 70% das internações são evitadas. De 100, 70% você consegue evitar uma internação. Pô, muitíssimo obrigado, foi muito bom. Ah, obrigada, eu que agradeço. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do PBcast, o podcast do grupo Pronto AB. Hoje, falando sobre fisioterapia em pediatria, com a fisioterapeuta do grupo, Luciana Luz. Obrigado e nos acompanhe nas redes.